É tudo uma questão do que vemos? Meu nome é Henrique Del Nero, estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho e RT é besteira. Flight Simulator não tem simulação no nome à toa. Hoje falaremos sobre gráficos e o que mais além de gráficos tem um jogo ou compõe um jogo. O que mais torna o jogo pesado? É apenas o que vemos? É apenas o que configuramos nas opções gráficas? Não necessariamente, mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho. Estamos no início e toda ajuda é importante. Então, Gustavo, o que falar, você como programador, o que falar da galera que olha o jogo e fala, porra, gráfico foda, esse jogo é foda, olha que coisa linda, só que é muito pesado, velho, não tem nada nesse gráfico que pese tanto assim, o que mais esse jogo tem pra ser tão pesado assim? Seriam as pessoas esquecendo que existe uma coisa chamada programação de fundo, existem sistemas rodando, existem elses e ifs que precisam ser interpretados o tempo inteiro? Ou seria mais uma falta da indústria de demonstrar muito mais esse outro lado dos games? Jogo não é só gráfico, igual você disse. Jogo tem física por trás, tem carregamentos, tem lógica, tem muita coisa. E essa parte realmente ela pesa. Só que boa parte da indústria ela acaba não mostrando isso. Ela apenas foca em gráficos. Gráficos e mais gráficos. E o pessoal acha que acaba sendo somente gráfico que pesa. Bom exemplo disso mesmo é o próprio Flight Simulator ou até mesmo jogos de futebol. Tem uma física muito grande por trás disso, mas a gente não enxerga essa física. Então a gente olha e fala, esse jogo tá pesado, mas não tem nada. A gente mira todo o preset pro low e ele continua pesado, porque na verdade o seu problema não está no gráfico, e está no problema que o jogo é pesado. A estrutura corporal, entre aspas, do jogo, né, que pesa, não a capa em volta disso. Exatamente. Tanto que simuladores profissionais, eles estão extremamente pesados em CPU. Você pega Flight Simulator, por exemplo, você pode pegar Ace Combat, jogos realmente simuladores, que às vezes não podem nem ser considerados jogos, mas simuladores mesmo são extremamente pesados em CPU. Tanto que o foco deles nem é gráfico, e sim eles ser o mais real possível com a realidade. Em alguns casos, mais real que o real. O Flight Simulator, inclusive, eu acho que é um dos poucos casos que eu já vi que o gráfico é bonito mesmo sendo um simulador, né? Sim. Provavelmente eles quiseram alcançar um público maior e acabaram investindo ainda mais em gráfico, para chamar esse pessoal a mais, que olha para gráfico e não somente para o real, né? No que é só simulador. Por isso que ele tem até alguns modos de pega teu console aí e começa a jogar. Você não precisa ter todo um kit de avião para conseguir jogar ele. A maioria dos simuladores, inclusive simuladores mesmo usados para treino e etc, se você pesquisar, você vai ver que o gráfico é muito porco, é muito tosco, é muito feio. Mas ele está servindo ao seu propósito, que é simular, ser o mais próximo da realidade possível. E isso eles conseguem fazer, né? Sim, com certeza. Agora, todo jogo que, mesmo com um gráfico mais baixo, pesa, significa que ele tem uma programação muito avançada e pesada rodando de fundo? Ou às vezes é só uma questão de até a otimização em questão de programação foi mal feita? Todo jogo, quando ele é pesado, ele é pesado. E isso a gente chama de bug. Quando o jogo tem muito bug, o jogo ele pode ser pesado. Um bom exemplo disso é o próprio Remy, que é um jogo indie, mas uma 2080 Ti não consegue levar ele bem. E o jogo ele é completamente simples. Só que como o jogo ele tem um sistema de iluminação que não tem zero otimizações, o jogo é extremamente pesado. Então nenhuma placa consegue levar esse jogo muito bem a 60 FPS. É extremamente problemático. E isso é um bug do jogo. Tem uma coisa que você falou que quando a gente fala na questão de programação do jogo, aí a gente está falando de poder de processamento de CPU, certo? Correto. No caso dos testes com Flight Simulator, que a galera tava testando nas 2080, 2080 Super, 2080 Ti, não sei se já rolou, já deve ter rolado, né? Alguns testes também com a 3080 e etc. E mesmo assim o jogo se apresenta pesado, aí a gente tá meio que dizendo então que essas pessoas que estão testando com essas placas estão considerando que o processamento é pesado apenas na GPU, certo? Que a parte pesada ali é o gráfico e não a simulação do jogo. Eles esquecem essa outra peça. Na verdade, no caso do Flight Simulator, ele é pesado nos dois lados. A gente pode até incluir no caso do Flight Simulator um outro ponto, porque boa parte ainda é renderizado na nuvem, então ainda vai exigir uma conexão de internet boa. Mas o Flight Simulator
ter praticamente a física da aeronave calculado na CPU, mas você ainda tem muito elemento que a GPU precisa processar. Até mesmo os dados que chegam da nuvem, a GPU precisa encaixar ali. E a CPU precisa jogar esses dados para a GPU. Então, no caso do Flight Simulator, é um estresse gigantesco de CPU, de GPU, de rede, de memória RAM. Então o negócio vai muito mais além do que apenas a CPU não ser mais potente ou a GPU não ser mais potente. A gente tá falando de uma mistura de coisas. A gente tá meio que levando todas as peças ao máximo. Sim, a ideia de um simulador é fazer a sua melhor física, no caso do Flight Simulator, a mais, porque ainda tem o gráfico. Então, o Flight Simulator é um estresse muito grande. É por isso que quando você vê testes, muitas vezes troca um processador, você ganha mais FPS. Você troca a GPU, você ganha mais FPS. Você põe mais memória, você ganha mais FPS. Coloca memória mais rápida, você ganha mais FPS. Porque o Flight Simulator ele é bem sensível a isso. E no caso do Forza, que a gente tem a opção de simulação ali, não é nem o Forza Horizon, né? Que mesmo a simulação ela ainda é um pouco leve ali, mais arcade. Mas no caso do Motorsport, que já entra mesmo ali na categoria simulador, junto com o Gran Turismo e etc. No caso do Forza, ele não chega a pesar tanto assim, ou ele pesa mesmo assim. Ele só é bem feito e sabe utilizar essas peças. O Forza ele pesa bastante em CPU, principalmente o Motorsport. O Motorsport, se você olhar o jogo em si, não tem muita coisa na tela. Os cenários são fechados, é bem limitado ali de recursos graficamente, não tem muito asset para carregar, então boa parte do peso desse CPU dele é por conta da física. A física dele pesa bastante, é porque o jogo ele é bem otimizado. Então por ele ser bem otimizado, você acaba não vendo CPUs estourarem seus 80%, 90%. Mas se você pegar, por exemplo, o Forza, o Apex, que é o 6 para PC, o uso de CPU é muito mais elevado do que o Motorsport 7. Mesmo tendo alguns recursos de física ainda inferiores para ser um jogo mais antigo. Mas por não ter esse polimento a mais que o Motorsport recebeu, o 7, ele é um jogo bem pesado. Tá, e no caso de jogos, por exemplo, que não são simulação, mas eles têm algumas coisas ali que são melhores simuladas do que em outros jogos, que é no caso, por exemplo, do Battlefield, né? Que a gente sempre compara Battlefield, o COD, como Battlefield é simulação, COD é arcade, mas na verdade o Battlefield também é arcade, né? Ele só tem alguns níveis de simulação mais elevados se comparado com o COD. Mas no caso do Battlefield, além dessa parte de simulação, o que exatamente pesa tanto assim no Battlefield? Porque visualmente falando, ele parece um jogo pesado, mas também não é tão pesado assim. E pelo que você tinha me dito uma vez, ele pesa muito na CPU, mas o que faz ele usar tanto assim da CPU? Pesa bastante pela quantidade de players na tela. Ele precisa calcular toda a balística de todos os players, no mesmo tempo ainda precisa calcular a posição, aonde o personagem está olhando, a movimentação de todos os personagens na tela. E fora da tela também. Então o Battlefield ele é extremamente pesado em CPU, além da física, que ele precisa calcular, a destruição, tanto que você está vendo quanto de outros players. Então em CPU ele é um jogo bem pesado. Então por isso que quando você precisa de jogar mais FPS dele, no caso frames per second, você precisa de uma boa CPU, porque ele tem muito dado para carregar. Em GPU ele é um jogo até leve, qualquer GPU praticamente consegue rodar ele bem tranquilo, mas a CPU ela é bem exigida por causa da física do game mesmo. Então quanto mais elementos na tela, principalmente elementos que se movem, pior é para a CPU. Exatamente. Os Battle Royale da vida, então, para alcançar a performance maior, deveria ser focado muito mais a CPU do que a GPU na hora de fazer a atualização do hardware no PC. Se pegar peças mais antigas, por exemplo, a gente não seria possível existir Battle Royale hoje em dia, porque a movimentação de players, a quantidade de players e o que acontece ali em volta é um processamento muito grande. E lembrando que isso daí não é processamento somente da sua máquina, existe processamento de servidores ainda. Então, se o servidor também não for potente, ele não consegue entregar. Então o Battle Royale hoje em dia é possível justamente por essa quantidade muito grande de processamento que a gente tem hoje, que dê para abusar isso dos desenvolvedores. No caso do Call of Duty Warzone, a gente tá falando de 150 players no mapa. 150 players. Então a gente tá falando de 150 coisas que se mexem, atiram, estão em pontos diferentes, em localizações diferentes, fazendo coisas diferentes, né? E tudo isso vai ser levado para a CPU, certo? Por isso que quando você pega, por exemplo, um i7 de 8ª geração e você troca para 9ª geração, por mais que o clock seja igual praticamente, você consegue ter um desempenho maior, porque ele consegue levar mais dados para cada ciclo. Então você ganha mais desempenho nesses games. Então a gente pode dizer que pra galera aí que é fã de jogos massivos, como MMORPG, Battle Royales e etc., a ideia é foca na atualização de CPU e não GPU. Exatamente. Dessa aí eu não sabia não, hein? De falar que pra mim sempre
a GPUzinha ali, assim, eu nunca considerei que uma CPU ruim não era sinônimo de falta de performance, né? Mas eu pensei que, beleza, uma CPU mediana e aí uns jogos desse aí, uma GPU melhor já aguenta, já leva. Sim, a galera às vezes pensa muito errado. Às vezes ela pensa, hoje em dia, pegar uma 3070, uma 3080 pra jogar um Fortnite, por exemplo. Você não precisa dessas placas pra isso. Uma série mais de entrada, ou 1660, ou até mesmo a 2070, sobra demais pra esses games. O que você precisa é investir um bom processador nesse caso, pra você ter mais FPS. Isso vale também pra galera de CS. A galera de CS muitas vezes pensa em GPU, mas não, você tem que investir em processador pra conseguir mais quadros, pra ter um desempenho muito melhor. E claro, trocar o seu monitor também. E no caso de jogos que não são online, mas são gigantescos, como por exemplo os Assassin's Creed, ou por exemplo GTA no modo single player ou Red Dead, isso influencia em alguma coisa também na parte de CPU, ou aí a gente já tá falando mais de GPU de novo? Isso é um ponto interessante também. Todos os jogos que você citou, o que todos eles têm em comum? Mundo aberto. Mundo aberto, você tem muitos assets, correto? Sim. Você tem um mundo gigantesco para carregar, correto? Sim. Então ele exige mais processamento. Quanto mais coisas na tela você tiver, mais o processador precisa processar. Lembra que o mundo aberto não tem loading. Então enquanto você está andando, o processador tem que carregar o mapa um pouco mais à frente. Todo aquele mapa, aquele mundo que você tem, ele não fica aberto o tempo todo, porque senão o teu computador não conseguiria nem abrir aquele jogo. Ele precisa processar até um certo ponto e deletar até um certo ponto, correto? Sim. Então o processador fica em uso extremo. Então os jogos de mundo aberto precisa também de uma CPU muito potente. Quanto melhor sua CPU, melhor e mais assets vai ter carregado. E aí você vai ter menos problema de texturas carregando em baixa qualidade, depois alterando para alta qualidade. Então os jogos de mundo aberto, jogos online exigem um processador muito mais potente. Considerando então que jogos de mundo aberto e jogos que precisam calcular muita simulação e etc, precisam de CPU boa, quando a gente fala, por exemplo, do The Witcher, que tem um mundo aberto e tem algumas tecnologias ali como o Hellworks, por exemplo, ele também seria um caso então de ter uma CPU talvez até melhor do que a GPU para rodar com mais gráficos. Sim, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que não. O caso do The Witcher, ele já é um jogo antigo. Então o tamanho daquele mapa, os assets que ele tem, eles eram pesados para aquela época. Então é até onde eles conseguiram chegar. Se você pega os Assassin's Creed de hoje em dia, o mapa é muito maior do que The Witcher, a qualidade dos assets é muito maior do que The Witcher. Só o jogo que não é melhor que The Witcher. Mas em geral, o The Witcher é mais leve, porque ele foi pensado no hardware daquela época. Hoje em dia, como nós temos hardwares muito melhores, os jogos são pensados para rodar nos processadores de hoje em dia. Então são mapas maiores, mais assets de maior qualidade, porque o processador consegue calcular mais aquilo. Também, claro, a GPU vai ser utilizada por boa parte, mas o processador é muito importante para poder manter essa qualidade entre a GPU e o que consegue carregar todo o mapa. Isso me fez pensar no caso do Hellworks, que é uma tecnologia da Nvidia. O Hellworks, ele é processado muito mais na placa de vídeo ou no processador? 100% GPU. Por isso que ele só consegue rodar em GPUs Nvidia, porque ele aproveita a aceleração dos CUDA cores para conseguir calcular o cabelo muito melhor. É claro que se a gente pega como, por exemplo, o próprio The Witcher e seu Hellworks numa 970, é doído para 970 processar isso. Você vai perder muito desempenho, porque é muito pesado isso. E isso foi uma estratégia bem legal da época da CD Projekt, que ela colocou níveis de qualidade do Hellworks e aonde seria aplicado o Hellworks. E foi, acho que, um dos primeiros jogos que eu vi com essas opções gráficas do Hellworks. Sim, a maioria dos games apenas coloca ativar ou desativar. E é muitas vezes ativar, às vezes não ativa em tudo, que eu já vi alguns casos, e outros ativam em tudo e um momento você tá lá, seus 60 FPS, usando 60, 70% da GPU, de repente aparece algum animal muito peludo que tá usando o Hellworks, e de repente o seu FPS cai para seus 40 e o GPU tá lá em 100%. O próprio Tomb Raider, o primeiro que tinha saído lá daquele reboot da franquia, tinha o Hellworks, mas só funcionava no cabelo da Lara e era on-off as opções. E era bem pesado na época. Eles foram otimizando depois conforme foram lançando as sequências, né? Mas também até onde eu sei, eu joguei os 3, eu só notei no cabelo dela, não vi mais nenhum lugar não. Só cabelo tinha na época dela, da Lara. Não sei o Shadow of Tomb Raider, que eu não joguei ele ainda, mas até o Tomb Raider e o Rise of Tomb Raider, somente a Lara tinha essa opção. E pra época que saiu o Hellworks, era extremamente pesado. Hoje ainda é pesado o Hellworks. Porém, as placas de vídeo que nós temos hoje são tão potentes
que hoje em dia a Hellworks é praticamente nada com as placas. Ela consegue calcular isso bem mais tranquilo do que antigamente. Tem mais alguma coisa relacionada a jogo que precisaria ficar esperto porque pesa em CPU? Em CPU, normalmente, é física, tamanho de mapa. Você vai jogar um jogo mundo aberto, saiba que o seu CPU vai pesar mais. Uma coisa que acaba pesando um pouco mais em alguns games é o próprio V-Sync. Mas hoje em dia, com as CPUs que a gente tem, também é um consumo mínimo que acaba nem se preocupando mais as pessoas. Agora, coisas que processam direto na GPU, que aí a gente já tá falando de gráfico novamente, mas é um peso gigante, e geralmente são relacionados a post-processing, shaders, que são os materiais, né, e etc. Como, por exemplo, iluminação ou alguns efeitos especiais que a gente vê em tela também dão uma piorada, né, na situação aí quando se trata de alto gráfico e alto desempenho, certo? Sim, o mais famoso deles hoje é o próprio Ray Tracing da NVIDIA. Que traz uma grande diferença visual, mas acho que muita gente ainda não entende como é que funciona, né? Porque rola um puta processamento por trás. Sim, o que muita gente fala é, Ray Tracing não faz diferença, Ray Tracing traz um espelho, é só um reflexo, mas é meio que essa a ideia do Ray Tracing, é trazer uma iluminação melhor, mais real, e trazer também a questão do reflexo, que em todos os games, se você olhar, com exceção de Forza, ele não é perfeito, você consegue ver vários problemas de reflexo. No caso do Ray Tracing, quando a gente fala de Ray Tracing, né, a gente tá querendo dizer que para isso ser calculado, são liberados vários literalmente raiozinhos, que batem no lugar, fazem o cálculo desse rebatimento perante o ângulo e o tipo de material que ele tá rebatendo, e aí jogam esse raio para outro lado, e levando essas informações daquilo que ele bateu, e demonstra isso visualmente para quem tá olhando, certo? Para quem tá jogando. É igual na vida real. Tem meio que para simular, por exemplo, o rebatimento do sol, se o sol ele bate numa parede vermelha e esse vermelho é jogado no chão, para simular isso no computador, a gente usa os que a gente chama de raycast, que é o que o Ray Tracing meio que faz. Ele vai calcular esse raio, vai bater na parede vermelha e ele vai jogar essa informação do vermelho em outro lugar que ele vai bater depois, que seria, por exemplo, o chão ou o teto ou uma parede branca, por exemplo. E isso pesa muito, né? Sabe uma coisa que eu estava pensando agora? Já parou pra reparar que toda a tecnologia da NVIDIA pesa? E são coisas pequenas? E que fazem uma diferença da porra, né? Sim. Nós temos, por exemplo, naquele jogo do Batman, aquelas nuvenzinhas. Nossa, aquele sistema de fumaça do Batman. É do PhysX isso aí. Mas muito bom, velho. É muito lindo aquele negócio, pelo amor de Deus. Mano. Não sei por que outros jogos não usam aquele negócio, velho. Ele fica bonito, usa uma física muito boa, mas ao mesmo tempo pesa demais. Não parece que pesa, mas ele pesa demais. No caso do Batman não pesa mais tanto, né? Mas eu não sei como ficaria num jogo de hoje em dia com opções mais avançadas ali, porque ninguém mais usa. Aí a gente tem também o lance lá daquela outra engine de física, né? A Havok, que essa aí já é mais usada até hoje em dia. Né? Havok o pessoal usa bastante e ele basicamente usa bastante CPU pra calcular. Mas como as CPUs hoje são bem potentes, você acaba não sentindo mais o peso dela. Ao contrário do PhysX, que ainda usa GPU, e aí acaba sentindo um pouco mais de peso. Mas será que o PhysX hoje em dia, com as GPUs que a gente tem, não ia ficar muito mais tranquilo de ser aplicado, de ser usado e processado? Com certeza. O problema é o péssimo marketing que acabou ficando em cima dele e o que as pessoas acabam vendo dele, né? Que era pesado, era pouca coisa que você via. Por exemplo, o próprio Borderlands usava o PhysX, ele ficava pesado e ele calculava basicamente as bandeiras que passava, tecido, etc. E a pessoa acabava sempre desabilitando porque o peso era muito grande. A mesma coisa hoje com o Hellworks. É normal você ver muita gente desabilitar o Hellworks por simplesmente, Hellworks pesa. Mas você vai olhar a GPU do cara e tá com uma 2080 Super. O pior é que até no The Witcher tem gente que fala que o Hellworks ativado não muda muita coisa e que prefere às vezes até ele desligado, velho. Tudo bem que no meu caso eu não consigo entender essa visão, porque pra mim muda pra cacete, mas tem gente que fala que realmente prefere, inclusive, ele desligado. O Hellworks tem um efeito um pouco estranho, que algumas pessoas acabam não gostando. A ideia do Hellworks é calcular fio a fio de cabelo. Só que muitas vezes, esse cálculo de fio a fio de cabelo, você começa a ver um cabelo cortado.
Você começa a ver uma linha do cabelo e aí ele vê uma parte cortada e volta o fio de cabelo, se você reparar, em alguns games. O próprio The Witcher tem isso, o Final Fantasy XV tem isso. Um jogo que não teve isso é o Tomb Raider. Ele acabou não tendo esse problema, mas é bem normal do Hellworks acontecer isso. E quando você desativa, você vê aquele plane chapadão de cabelo. Então você não tem esse problema. Algumas pessoas se incomodam por causa disso, desses fios de cabelo estarem cortados. Imagina quando a gente chegar no nível em que tudo que tem cabelo no jogo vai poder ser rodado no Hellworks, mano. Porque no The Witcher, por exemplo, que roda muito mais do que só no Geraldão, pesa, né? Não foi à toa que eles colocaram a opção lá de ativar só no Geralt ou em tudo. Encontra um urso na frente com o Hellworks ativado pra ver os FPS cair. Então. Aí vai o cabelinho do personagem, qualquer coisa que tenha pelo da roupa dele, mais o pelo do animal na sua frente, mais seja lá o que mais estiverem usando ali de Hellworks que tá na cena, né? E tudo isso vai pra GPU, né? E, inclusive, o Hellworks tem uma coisa interessante. Ele não calcula só o cabelo. Ele calcula uma física de cabelo também. Então, quando o cabelo balança, ele aplica, entre aspas, um physex ali no meio ainda, do cabelo. O que torna mais pesado ainda, porque tem a física ali no meio. No Tomb Raider, inclusive, você consegue ver a diferença de quando o cabelo tá seco e tá molhado. A física muda. É insano o negócio. Eu quero ver quais são todas as tecnologias da Nvidia que foram implementadas no Cyberpunk 2077. Eu tô muito curioso pra saber. Ray Tracing a gente sabe que vai ter, DLSS também. Physex também. O ambiente occlusion da Nvidia também vai ser utilizado. Hellworks será que vai ser utilizado? Não ouvi falar. Cyberpunk, se pá, tem capacidade de virar o próximo jogo benchmark aí, hein? Apesar de que, com aqueles requisitos, né, já não sei dizer. Aqueles requisitos é aquela, será que é ativando tudo ou será que é sem as tecnologias da Nvidia? Porque o jogo tá bem humilde. Então acho que é isso, né? No fim das contas, o resumo é, quando você jogar um jogo e ele tiver um visual consideravelmente simples, pare e pense se ele não tem mais nenhuma outra coisa, nenhum outro aspecto que possa pesar na otimização do jogo. Por exemplo, Fortnite tem o gráfico cartunesco. Você olha e você pensa, é leve, mas o que mais tem ali por trás? Como é que está sendo feito o cálculo de todas as pessoas no mundo? Como é que está sendo feito o cálculo de todas aquelas simulações de física, animações, efeitos especiais, tiros e etc. Tudo isso pesa, tudo isso. Geralmente a gente vê só a capa, mas por trás da capa tem muitas outras coisas que requerem tanto o processamento quanto o que você enxerga. Então é dar uma analisada, tentar otimizar o jogo aí, o que você consegue, né, o que eles te fornecem para otimização no jogo, o máximo que der para você ter a melhor experiência para você jogador e se divertir. Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo. Falou.